No livro de Atos, capítulo 20, a partir do verso 7, vai falar sobre a ressurreição de um jovem chamado Eutico. Paulo fez uma longa pregação, não sei se você prestou atenção na leitura, vai falar que pelo menos a pregação de Paulo, a palavra que ele deu para o povo ali, durou cerca de quase mais ou menos 24 horas. Ele começou, né, no partir do pão e depois passou a noite até chegar no outro partir do pão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. São coisas que chamam a nossa atenção, não é, irmãos? Uma pregação que começa de manhã, a pessoa toma o café, parte o pão e começa a pregação, palavra, palavra, palavra. Aí aconteceu um incidente, depois eles voltaram a palavra e Paulo falou até a alvorada, até de manhã de novo. Aleluia! Isso que é crente sedento, irmão, aleluia. Isso que é crente sedento, passar a noite ouvindo a palavra e o dia inteiro. Aleluia. Nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos milagres, nós vemos maravilhas, nós vemos coisas tremendas acontecendo, mas havia também ali um povo que gostava de Bíblia. Quem gosta de Bíblia, diga aleluia. Aleluia. Você tem que gostar da Bíblia, tem que gostar da palavra, para você ouvir 24 horas, irmão, de palavra. Tem que amar esta palavra, aleluia. Porque se você ama a Deus, e a Bíblia diz, se alguém não ama a Deus, seja anátema, seja maldito quem não ama a Deus, a Bíblia diz isso, né? Então você tem que amar a Deus. A lei, no Antigo Testamento, tem cerca de 613 mandamentos. Se resume em dois, que é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, aleluia, teu próximo como a ti mesmo. Então o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas. Então se você ama a Deus, ame a palavra. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Ame a palavra, irmão. Eu sempre conto essa ilustração, que uma criança cresceu com a mãe dizendo, filha, este livro é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é o livro de Deus, aleluia. E a criança, muito esperta, que todas as crianças hoje em dia são espertas, aleluia, um belo dia viu a Bíblia lá, cheia de poeira, e falou para a mãe, mãe, este livro é o livro de Deus? E a mãe disse, é, minha filha, é o livro de Deus. E a filha disse, então por que você não entrega para Deus, já que você não usa? Por que você não entrega, então, já que você não lê? Não adianta você usar a Bíblia como desodorante ou como um amuleto de sorte. A Bíblia tem que ser lida, tem que ser comida, tem que ser praticada. Aleluia. Você precisa devorar essas palavras. Os profetas, Ezequiel, João, eles devoravam as palavras, ou seja, eles liam. Então, leia a palavra, busque a palavra, medite na palavra dia e noite. Não foi isso que Deus falou para Josué? Medita nesta palavra de dia e de noite, assim farás prosperar todo o teu caminho. Medite na palavra. Então isso aqui chamou muito minha atenção, saber que Paulo queria muito ouvir o que Paulo falou, aleluia. Passar o dia inteiro falando, tinha muita coisa para falar e o povo tinha muito o que ouvir. Então nós vemos crescimento na igreja primitiva, porque havia um povo que orava, havia um povo que gostava da Bíblia, da palavra de Deus. Então você precisa amar mais a Bíblia. Aleluia. Você pode ser profeta e falar para alguém, você precisa amar mais a Bíblia. Fala para alguém, aleluia, ainda que você não esteja amando a Bíblia, fala para alguém, você precisa amar mais a Bíblia. Você precisa amar mais a palavra. Essa palavra não é a palavra de Deus. Aleluia. Então use esta palavra, aproveite esta palavra, que é a herança que Deus deu para o seu povo. Quem é povo de Deus? Diga aleluia. É a herança que Deus deu ao seu povo, irmãos. Aleluia. E nesta pregação de Paulo, irmão, diz a Bíblia que em certo momento tinha um jovem na janela. E este jovem, Eutico, que significa afortunado, né? Abençoado, ele estava na janela e eu vi a pregação. Só que a pregação estava demorando e veio sono nele, né? Ele começou a dormir na janela, aleluia. E ele cai lá embaixo, do lado de fora, aleluia. O que a princípio nós entendemos aqui? Que ele era o abençoado, o afortunado, aleluia. E, irmãos, eu até concordo que você possa dormir na minha pregação, mas na pregação do apóstolo Paulo, para a pessoa dormir na pregação do apóstolo Paulo, o maior apóstolo que já teve, escreveu maior parte do Novo Testamento, irmão. Depois de Jesus, ele é o maior dos apóstolos. Aleluia. A pessoa dormir é porque ela está com muito sono, não dormiu já uma semana antes, ou então a pregação não chamava atenção. A pregação, eu creio que chamava atenção, era uma pregação de Deus. Então, o que poderia estar acontecendo? Esta pessoa não estava muito interessada naquilo que estava sendo falado.
Aleluia. Porque quando você está interessado, irmão, aleluia, você começa a prestar atenção, você começa a ligar, você começa a ouvir, né? Você começa a ficar atento a cada palavra para você entender. Aleluia. Então é sinal que aquele jovem não estava muito interessado no discurso. Ele começou a se desinteressar. E o fato de estar na janela, ele estava vendo o que passava lá fora. Eu olhava para o que estava dentro, olhava para o que estava fora, se entreteu, né? Não prestou atenção, veio o sono, aleluia. Sabe o que Deus fala comigo, contigo, aleluia? Preste atenção naquilo que Deus fala contigo, aleluia. Pare de prestar atenção no mundo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando você começa a olhar para o mundo, aí Satanás vai lá, não estou falando só você não, eu, qualquer um. Satanás fala assim, olha lá o mundo lá. Você está perdendo isso, você está perdendo aquilo, varão. Você é jovem, aleluia. Igreja é lugar de velho. Ou então você pensar, eu ainda posso fazer muita coisa neste mundo. Você está na janela, ou seja, você está na casa, mas está de olho no mundo, aleluia. Então Deus vai fechar a janela nesta noite. Você pode dizer aleluia? Para você olhar só para aquilo que está dentro, aleluia. Cuidado com a janela, aleluia. E a Bíblia diz que a janela, os olhos são a janela da alma, aleluia. O que você tem visto pela janela da sua alma? Aleluia, não é? A janela da alma. O que você tem observado, não é? Na rua, na internet, aleluia. O que você tem observado pela janela? Aleluia. Não é? Eutico, irmão. Não é sobre isso que eu quero falar, não. Só estou dando a introdução. Aleluia. Eutico ficou então com sono, ele caiu, irmão. E a Bíblia diz no verso, né? Verso de número 9. E ele caiu e foi levantado morto. Aquele jovem caiu, levantaram ele, estava morto. Aleluia. Ele morreu, irmão. E a Bíblia então diz que Paulo desceu, foi até ele, olhou para ele e falou assim, a sua alma nele está. Verso 12, e foi levantado vivo. A Bíblia, irmão, ela não mente. A Bíblia diz que ele caiu morto. Paulo olha para o morto e diz, está vivo, a alma está aí. Aleluia. E depois ele foi levantado vivo. Por que Paulo vai falar que a alma está nele, que a alma é a vida? Por que Paulo vai falar que a vida está nele, se o texto diz que ele estava morto? Sabe por quê, irmão? Paulo aprendeu um princípio, aleluia, que eu quero falar para você nesta noite. Eu quero te ensinar pela graça e pela misericórdia de Deus, para que você seja abençoado. Paulo, ele olha para aquele homem morto e ele fala, tem vida aí, aleluia. Glória a Deus. Ainda está vivo. E o povo poderia falar, está morto. E Paulo fala ao contrário, está vivo. Aleluia. O povo falava assim, não tem jeito. Paulo falava, tem jeito. Aleluia. O povo olhava e falava assim, já foi. Paulo falava, não. Aleluia. Ou seja, a visão de Paulo é uma visão de fé. Paulo, ele vai olhar e vai falar assim, ainda tem vida aí, aleluia. Ainda tem jeito, ainda tem solução. Deus não deu a última palavra não, aleluia. A última palavra não é do médico, a última palavra não é do vizinho, a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. E a última palavra de Deus é, ainda tem vida aí, ainda tem jeito, aleluia. Para Deus não tem causa difícil nem impossível que Ele não possa mudar, irmão. Por que o mundo, irmão, está com depressão, com ansiedade, com doenças, com coisas que não tem mais solução para o mundo? Porque o mundo falta fé. Aleluia. O mundo não tem fé, irmão. O mundo, aleluia, jaz no maligno. Agora escuta isso, você que é povo de Deus. Quem é povo de Deus, diga aleluia. O livro de Judas diz que a fé uma vez foi dada aos santos. Santos, quando a Bíblia fala sobre santos na Bíblia, não é aquelas imagens que as pessoas falam que é meu santo. Santos é aqueles que creem no santo dos santos, que é Deus. Então você é santo de Deus, aleluia. A fé, ela uma vez foi dada aos santos. Jesus é o autor e consumador da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Tiago vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, Deus não ia pedir algo, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não ia pedir algo para mim, para você, e a gente ser impossível de agradar a Ele. Senão nós falaremos para Deus, Deus é impossível ter fé, e Deus, então eu não posso ter fé, eu não posso te agradar. Mas se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, significa que Deus já nos deu os meios de ter fé. Aleluia. Isso significa, por outro lado, que se você não tem fé, a culpa não é de Deus. A culpa é toda tua que não cultivou a fé. Ah, não tenho fé para acreditar nisso.
Aleluia. Culpa tua, busca a Bíblia, porque a fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cada vez que você ouve a palavra, você está tendo fé. Cada vez que você escuta a palavra, você está acrescentando fé. Aleluia. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus, significa que você não está agradando porque você não teve fé, e a culpa não é de Deus, porque Deus já nos deu os meios de ter fé. Aleluia. Porque até o mundo tem fé. O que é a fé, irmão? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, o mundo tem fé, por quê? Porque o mundo, irmão, só que a fé deles é diferente, não é em Deus. Foi falar sobre o Covid. Quem já viu o vídeo do Covid? É ninguém. Mas todo mundo acreditou que existe. E as pessoas com medo, sem ver, acreditaram e botaram máscara, se cuidaram, não é? Aleluia. A fé de Deus é a mesma coisa, só que a diferença é que eles têm fé daqueles que eles não veem, mas não têm fé em Deus, num Deus que eles não veem. A nossa fé é a certeza das coisas que se esperam, é prova das coisas que não se veem. Ou seja, em outras palavras está escrito que é a certeza das coisas que você está esperando, e é a prova, é a convicção, é a materialização daquilo que você ainda não pegou. Ou seja, a fé, ela pega aquilo que você ainda nem sequer viu. É diferente da esperança. Porque você pode estar doente e falar assim, eu estou doente, quero ser curado. E a gente orar e a pessoa falar, eu espero que eu vou ser curado. Então você não vai ser curado, porque você está tendo esperança. A esperança é para amanhã, para o futuro. A fé, ela fala, eu creio que eu já recebi a minha cura. Então a esperança é para o futuro. A fé é para agora. Quem crê no Deus de já, diga aleluia. A fé é para agora, aleluia. A esperança é para amanhã. Qual é a diferença da fé e da esperança? Porque Paulo vai falar sobre a fé, sobre a esperança, permanece a fé, a esperança e o amor. Vai falar, bendita a esperança de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos esperança que Jesus vai voltar. Futuro. Nós temos esperança que quando a gente morreu, nós morremos, nós vamos para a glória. Esperança. Nós temos esperança que um dia, vai haver o arrebatamento da igreja. Futuro. Agora, se Jesus, ele vai fazer uma obra na sua vida hoje, vai te dar uma cura, vai te dar uma libertação. Se você precisa do milagre, você fala assim, eu espero que eu consiga. Então você vai ficar esperando 1, 10, 20, 30, 50, alguns vão morrer esperando. Não tem nada a ver com a salvação, você pode até ir para o céu, mas você vai ficar na prova a vida toda. Esperança é diferente de fé. Fé você declara, eu creio que eu já recebi minha vitória, eu não vejo, mas eu posso pegar pela fé, eu creio, e o diabo não vai roubar a minha fé. Como é que o diabo rouba a fé? Está vendo? Não aconteceu nada. Está vendo? Não aconteceu nada. Aí você vai lá e fala, não aconteceu nada. Eu estou sentindo a mesma coisa. Não deixa o diabo roubar a sua fé. Eu creio. Aleluia. Eu creio que Deus está preparando vocês para receber grandes milagres. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor já levou, ele já foi moído pelas nossas iniquidades, foi ferido pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós somos ou fomos. O profeta fala isso 700 anos antes de Jesus morrer, mas ele vai botar no passado, pelas suas pisaduras já fomos sarados. Então se você fala que vai ser, então você vai ser no futuro. Só Deus sabe quando você nem vai ser. Então nós já fomos. Amém. Ainda que os sintomas apareçam. Porque o sintoma quem está vendo é a nossa mente. Não tem nada a ver. A nossa mente pode até duvidar. Quem não pode duvidar é o coração. A Bíblia diz que em Romanos capítulo 10, até para a salvação, com a boca se faz a confissão e com o coração se crê para a justiça. Se tiver fé do tamanho do grão de mostarda direito e não duvidar no seu coração. Ou seja, você tem que crer, e não duvidar na alma. O coração, quando fala coração, não é o músculo, é na alma, lá dentro. Lá dentro você tem a testificação interior, que tudo pode dizer ao contrário, mas você crê na vitória porque é pela fé. A fé é firmeza, é convicção, é a prova das coisas que não se vê. Prova é algo palpável. Você não pode chegar no lugar e falar assim, eu tenho a prova desse crime. E alguém vai falar assim, cadê a prova? Não dá pra ver não. Aí o cara vai falar, então vai-te embora, porque isso não é prova. Agora se você falar, tá aqui a prova, eu posso pegar, tá aqui, ó. Aleluia! A fé é a prova, ou seja, é algo palpável daquilo que você nem está vendo. Então, voltando para Paulo, irmão. Paulo, a Bíblia diz que o morto estava ali.
E Paulo fala, tem vida aí, aleluia. Dá para você olhar para o teu esposo e falar, tem vida aí, aleluia, com gente. Dá para você falar para alguém da sua família, tem salvação aí, tem um pregador aí, tem uma mulher de Deus aí, aleluia. Tem um homem de Deus, tem uma mulher, tem uma família de Deus. Em minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Aí a pessoa fala assim, eu creio que um dia Deus vai fazer, aleluia. Aleluia, aleluia. Você poderá morrer na fé sem ver, porque você está na esperança. Você está colocando a esperança no lugar da fé. A fé é uma coisa, a esperança é outra. Aleluia. A fé é crer para agora, irmão. Aleluia. Creio, meu Deus. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Creia para agora, não é para um dia. Aleluia. Hoje é o dia, irmão. Pode ver que sempre a Bíblia vai falar que Deus, Ele é nosso refúgio e fortaleza. Deus, aleluia, é socorro presente na angústia. Ele sempre é. Jesus é a ressurreição e a vida. Não é no passado, não é no futuro, Ele é. Quando Lázaro vai ressuscitar, Jesus fala, teu irmão vai ressuscitar. E a irmã de Lázaro falou, eu sei que há de ressuscitar lá no futuro da ressurreição do último dia. Jesus falou assim, não é hoje, é hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. É hoje, porque temos a tendência de falar, não, é amanhã, é depois, aleluia. Mas o milagre é hoje, se você crê, você pode dizer aleluia. É o dia do milagre para aquele que crê. E eu já recebi a minha vitória. Se você não crê, aleluia, eu creio para você. Mas se você crê, abra tua boca e dá glória para Deus e creia que é a noite do milagre, aleluia, para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê, irmão, aleluia. Imite, irmão, a fé de Paulo, aleluia. Está morto, Paulo, não, a alma está aí, aleluia. Então o menino levanta, é levantado vivo e é entregue e todos se alegram, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Sabe o que Deus me ensinou, irmão, nesta palavra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que não foi Deus, irmão, porque Deus, irmão, Ele poderia falar, o menino está vivo, Paulo, e abrir o céu, né, descer um anjo, mas foi Paulo que falou, aleluia. Então é você que tem que falar. Aleluia. Outra coisa que Deus também me ensinou nesta palavra, aleluia. Sabe o que é? É que Deus ele trabalha em conjunto com a gente. Vou te dar um exemplo. Jesus ele fazia milagres, e cada milagre ele falava para a pessoa o quê? Vai porque eu te salvei, vai porque eu fiz o milagre. Não, ele falava o quê? A tua fé te salvou. Ou seja, mostrando que aquelas pessoas, elas tiveram fé para receber o seu milagre. Porque Jesus pode fazer um milagre, Ele pode fazer uma coisa maravilhosa na nossa vida agora. Mas se você não tiver fé, Ele não vai fazer. Meu Deus. Por quê? Porque Ele trabalha junto conosco. Por exemplo, aquela mulher que foi curada do fluxo de sangue. Jesus não foi até ela e falou assim, seja curado, não. Ela disse, se eu tão somente, foi ela que falou, irmão, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, ficarei sarada, ficarei curada. Aleluia. Foi ela que creu, irmão, aleluia. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. E ela foi no meio da multidão e tocou. E ali Jesus, ela vai ficar meio com medo. Quem me tocou? Quem não foi eu, Senhor, foi eu, não foi? E a mulher, foi eu, Senhor. E Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Ou seja, ela antes de fazer, outro mistério também sabe qual é que Deus, irmão, aleluia, Ele criou os céus e a terra, e diz a Bíblia que tudo que Ele criava, Ele viu que era bom. Ou seja, Ele viu que era bom, mas antes de ver que é bom, Ele falou. Ou seja, esta mulher, ela criou pela sua fé, irmão, pelos seus lábios, a palavra da vitória. Ela disse, eu se tão somente tocar. Aqueles 4 homens desceram pelo telhado, um homem paralítico, irmão. E eles quebraram o telhado, Jesus estava com a multidão, eles desceram paralítico, e Jesus fala para aquele paralítico, fala assim, vai, que pela fé, ou seja, a fé de vocês vos salvou, ou seja, está curado. Imagina se aqueles homens falassem assim, não, vamos ficar aqui esperando Jesus curar ele, não quebrasse o telhado, ou seja, aqueles homens romperam, creram, e Jesus fez um milagre. Então você fala assim, eu preciso disso, Jesus. Eu preciso desse milagre no meu lar. Eu preciso desse milagre na minha vida espiritual, na minha família, na minha saúde. Aleluia. Não é? Eu preciso disso, Jesus. Aleluia. Então se você precisa disso, você tem que confessar que crê. Aleluia. Você tem que confessar que crê, irmão. Você tem que confessar que crê. Você não pode confessar sua derrota, do fruto do teu lábio fartará o teu ventre, irmão. Aleluia. Não foi, não é? Outra pessoa senão o próprio Paulo, que criou ali o milagre.
foi usado por Deus, falou assim, não, tem vida aí, vai viver. Aleluia. Então aquele moço, ele foi levantado, foi vivo, né? E ali houve fartura de alegria. Imagina se aquele jovem ficasse morto, irmão. Paulo ia pensar, puxa vida, preguei a noite toda e agora vai resultar numa morte. Paulo ia ficar o que? Arrasado. Estou arrasado porque eu preguei e não teve vitória. Aleluia. Fui lá, fiz a obra e agora teve tristeza. Aleluia. Então nós vemos que Deus, ele fez o milagre. É como se Deus estivesse falando assim, aleluia, no final tudo dará certo, o milagre acontecerá. Aleluia. Então tenha atitude de fé, irmão, aleluia, creia. Aleluia. É o casamento, contrato o salgadinho, creia na vitória, aleluia. É a cura, confessa, aleluia. Mas eu estou sentindo, ele está sentindo, mas a vitória já veio, a vitória já é tua, a cura já é tua. Aleluia, não é? Porque é muito fácil, irmão, profetizar sobre o vale do exército pronto. Eu quero ver profetizar sobre o vale de ossos secos. É muito fácil, irmão, profetizar, aleluia, sobre a obra pronta, cheio de crente de obra pronta aí, aleluia. Eu quero ver profetizar sobre a obra que não está pronta ainda. Um exemplo, Jesus morre, aleluia. Quando Jesus morreu, os discípulos todos fugiram para se cumprir a palavra. Jesus disse que o pastor ia ser ferido e as ovelhas iam se dispersar. Foi embora um, foi embora outro teve um que insistiu, foi expulso lá, estava nu, só coberto com um cobertor. Pedro falou, não, eu não vou te abandonar, Senhor. E Jesus, tu vai me negar, aleluia. E Pedro continuou de longe, assim, querendo seguir, e acabou negando Jesus. Então todos largaram Jesus quando Jesus morreu. Só teve 2 homens que não largou, que foi José de Arimateia e Nicodemos. Então eles pegam o corpo de Jesus morto. Aleluia. Corpo morto, ninguém queria saber. Aleluia. E eles vão lá, cuidam do corpo, enrolam no lençol. José de Arimateia era rico, tinha um sepulcro cavalo na pedra. Fala assim, eu vou dar meu sepulcro para esse homem aí, para se cumprir a Bíblia que diz que ele seria sepultado na sepultura de um rico. É colocado na sepultura, vai lá, fecha direitinho. Aleluia. Quando Jesus ressuscita, ainda bem que Jesus é Jesus. Aleluia, não é nós. Aleluia. Todos vão lá pensar, Jesus ressuscitou. Mas quem estava ali com o corpo morto era Nicodemos e José de Arimateia. Aleluia. Porque tem muita gente aí que olha e fala assim, aquela igrejinha lá, eu não. Aquela igrejinha lá eu não vou não. Vou para outro lugar. Aquela igreja não, aleluia, não é? Louvado seja o Pai, sabe por que essas pessoas não querem Jesus, irmão? Quem quer Jesus não está nem aí para a igreja, para o prédio, não está aí para a obra, está aí para Jesus, irmão. Você pode dizer aleluia? A pessoa, louvado seja o nome do Senhor, ela está preocupada com status, não é? Ela quer, fala, não vou, eu quero estar na barra, eu quero estar em outra igreja, aleluia. Essas pessoas não querem Jesus, irmão. Deus não habita em templos feitos pela mão do homem, Ele habita em você. Você pode dar glória a Deus? Você é templo do Espírito Santo, irmão, aleluia. Então nesta noite, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Eu quero te dizer algo da parte de Deus, aleluia, que Deus, Ele está te preparando para o milagre, aleluia. Não é? Você pode ficar muito tempo orando errado, não é? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Claro que Deus não é o nosso empregado, irmão, isso é fato. Mas uma coisa eu vou te dizer, aleluia, não é? Você tem que orar de acordo com a palavra. Não é nós que vamos falar e vai acontecer porque nós não somos Deus, mas nós vamos confessar a palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz, irmão, aleluia. Não é? Se você crer e confessar aquilo que está escrito na palavra, não é? Você está tendo fé. Você não pode falar contra a palavra. Não é? Não sei quem orou por esses dias aí, a gente estava na oração, e alguém falou, Senhor, está difícil, não consigo, aleluia. Quem te falou isso? A Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não deve nunca falar isso. Você pode dizer aleluia? Você nunca pode falar não posso, aleluia. Você nunca pode falar, não sei o que vai acontecer. Você sabe sim, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você não pode temer nada. Não é isso que diz Salmo 91? Que 1000 caíram ao teu lado? 10.000 à tua direita. Então, irmãos, não precisa ser cientista da NASA para entender isso. Você tem que crer na palavra. Aleluia. O que diz Hebreus capítulo 13? O Senhor é meu ajudador e não temerei aquilo que me possa fazer o homem. Aleluia. Para isso que a Bíblia começou falando sobre ler a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você toma posse daquilo que está escrito aqui. Talvez a bênção já está diante dos teus olhos. E por você não ler e não buscar, você está confessando erradamente.
aleluia, está na contramão da fé. Aleluia. Toda vez que alguém foi até Jesus, Jesus curou. Foi ou não foi? Toda vez. Toda vez Jesus fez alguma coisa. Vamos lá, vamos terminar já. Centurião de Cafarnaum. Senhor, eu tenho um empregado que ele está muito doente. Vamos lá comigo curar. E alguém disse assim, é lícito, Senhor, vai com ele, porque ele fez sinagoga para o povo, ele ama o povo judeu. E Jesus foi. No meio do caminho, Jesus falou assim, faz o seguinte, Jesus, precisa ir não. Diz uma palavra só e ele vai ser curado lá. Aleluia. E Jesus disse, nem em Israel achei tanta fé. Agora, por que Jesus, ele não chega a falar assim para o centurião, eu não vou lá agora não, tá? Eu vou dizer só uma palavra aqui. Jesus podia fazer isso, porque ele tem poder para isso. Mas, ele foi indo, vem comigo, vamos embora. Aleluia. Não importa se é longe ou nós vamos. E o varão fala assim, não precisa não, Jesus, fala uma palavra. Aleluia. Uma palavra só que o Senhor falar, meu criado vai ser sarado lá, Senhor. Aleluia. Isso agradou tanto a Jesus, porque foi uma atitude de fé, coisa simples. Não precisa você plantar bananeira, não quer dizer que Deus vai ouvir mais no monte, no baixo, no alto, não é nada disso. Aleluia. Bastou ele confessar, falou assim, uma palavra só. Aleluia. Então basta você, quando você confessar, você pode estar confessando o seu milagre ou sua derrota. Aleluia. Então você tem que confessar, eu creio, né, irmã Maria? Aleluia. Se você crê, aleluia, você pode, Deus vai preparar, quando achar um terno lá no varão, pode comprar o terno, aleluia, que ele vai estar aí pregando a palavra, aleluia. Atitude de fé, aleluia. Né, irmãos? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Agora, se você, vamos ficar de pé em nome de Jesus, se você ora, né, para sua causa, até esqueci que hoje era a Santa Ceia.